Vamos lá, dando continuidade ao que a gente tinha começado a trabalhar em sala, tudo bem? Dessa vez a gente desiste da revisão e a gente começa a trabalhar conteúdo novo, tudo bem? Então, a gente vai começar com uma ideia que a gente começado nas últimas aulas e dar prosseguimento e ver aonde isso pode chegar, tudo bem? Então, vamos lá, seguinte, primeira coisa que a gente vai trabalhar é conceito de força, tudo bem? Então vamos lá. Nós já havíamos começado a trabalhar um pouco com essa ideia de força, tudo bem? Que era o quê? Força tem relação com o quê? Toda vez que eu tento alterar o movimento de um objeto, eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir fazer uma força, ou seja, eu vou empurrar esse meu objeto e aí o que vai acontecer? Eu vou ser capaz de tirar ele da primeira condição aqui, que é a condição de repouso, e fazer com que ele entre numa segunda condição, que é a condição de movimento, tudo bem? Ou seja, esse passo entre o meu repouso e o movimento, ou seja, o que faz eu alterar um estado para o outro, é o que eu chamo de força, tudo bem? Que nesse caso foi aplicada pela pessoa aqui empurrando o meu carrinho, tudo bem? E outra coisa que a gente consegue saber da minha força é o seguinte: se esse carrinho aqui tivesse cheio de alguma coisa, a força que esse rapaz teria feito teria que ser cada vez maior, tudo bem? Então, ou seja, quanto maior a minha massa, maior a força que eu tenho que fazer para alterar o meu movimento, tudo bem? Então, com isso a gente consegue chegar e começar a pensar no seguinte: olha, se eu tenho várias forças atuando em cima do meu corpo, o que pode acontecer com ele, tudo bem? Então, a primeira ideia que a gente pode ter é o que? Se eu tenho uma força sendo aplicada no meu corpo, esse meu corpo se movimenta no sentido para onde está apontando essa minha força, tudo bem? Nesse caso, só tem um único cara puxando, então a minha força resultante vai ser exatamente no sentido para onde ele puxa, tudo bem? No caso aqui, eu posso ter uma segunda condição que seria o quê? Eu tenho duas pessoas puxando exatamente em sentidos contrários, tudo bem? E aí o que vai acontecer? Se esse está puxando para cá com 10, esse puxa para cá com 10. A gente viu já nas nossas aulas de vetores, os dois estão puxando com a mesma intensidade, isso daqui vai continuar parado, isso daqui não se mexe, tudo bem? E o terceiro caso é o quê? Eles puxam com um determinado ângulo, só que o que vai acontecer aqui? A minha força vai ser o quê? Somente a minha total, tudo bem? Essa tal da minha força resultante. E essa minha força resultante mostra então que meu barco vai fazer que movimento? Ele vai fazer um movimento indo para frente. Ou seja, eu não vou ter um movimento de qualquer jeito aqui. O movimento sempre vai ser o quê? Na direção da minha força resultante. Então, essa minha setinha aqui mostra para mim duas coisas: a minha força resultante e a direção da minha aceleração. A minha aceleração fala para mim, então, sobre o quê? Para onde vai começar a se movimentar esse meu corpo, tudo bem? Então, com isso feito, a gente vai poder mudar um pouquinho de ideia e começar a lembrar da ideia de equilíbrio, tudo bem? Que eu botei duas ideias aqui e eu queria que as duas a gente tivesse o seguinte: nessa primeira aqui vai acontecer o seguinte, eu tenho a minha ideia de equilíbrio do tipo estático, tudo bem? Por quê? Todas as forças que estão acontecendo aqui estão fazendo que esse meu conjunto de corpos permaneça em repouso, tudo bem? Se esse meu conjunto de corpos permanece sempre em repouso, isso quer dizer que eu tenho a minha força resultante vai ser igual a zero e a velocidade do meu movimento também é igual a zero, tudo bem? Ou seja, neste caso aqui, eu tenho o que eu vou chamar de um equilíbrio do tipo estático, tudo bem? Já por outro lado, eu também posso ter essa minha força resultante igual a zero, que, por exemplo, é o que mantém a Lua em torno da Terra. Mas a Lua não está aqui, ó, paradinha em torno da Terra. Tanto que uma das coisas que a gente consegue perceber que a Lua não está parada é que ela vai tendo formas diferentes ao longo do tempo, quando a gente consegue vê-la aqui à noite, tudo bem? Então, como a Terra está em movimento, a Lua está em movimento, e essas forças também estão em equilíbrio, essa minha velocidade é diferente de zero, mas estranho, nossa, essa velocidade vai ser sempre a mesma, ou seja,
A minha Lua completa uma fase em torno da Terra a cada aproximadamente 29 dias. A Terra completa uma volta em torno do Sol a cada aproximadamente 365 dias. Então, com isso, a gente consegue ter a ideia do quê? Olha, eu tenho o meu equilíbrio, que acontece o quê? Quando as minhas forças ficam igual a zero. E eu posso ter um equilíbrio estático, quando a minha força é igual a zero e eu estou parado, estou em repouso. E eu também posso ter o meu equilíbrio dinâmico, quando a minha velocidade é constante. Velocidade constante, a gente já estudou um pouco isso, né, gente? Vamos lembrar lá? Isso aqui é o tal do movimento do tipo uniforme, velocidade é constante, eu não tenho aceleração, e a gente sabe descrever direitinho o que acontece em cima disso daí, tudo bem? Então, agora que a gente já sabe um pouquinho sobre as ideias de forças, a gente vai definir um pouquinho mais, vamos ver um pouquinho mais a profundo o que a gente tem desses tipos de força e o que a gente pode ter em cima disso daí, tudo bem? E aí, o que aconteceu? Eu botei dois desenhos bastante significativos que eu tenho que vou falar em tipos de força, tudo bem? Então vamos lá. O que eu estou falando de tipo de força? Eu tenho um primeiro tipo que aqui a gente chama de força de contato, tudo bem? Eu preciso que os meus dois corpos entrem em contato um com o outro, tudo bem? Ou seja, precisa existir uma interação direta entre esses meus dois corpos, tudo bem? E existe um outro tipo de força que a gente chama força de campo. Força de campo, por exemplo, aqui está meu imãzinho. Meu imãzinho consegue atrair um pedacinho de metal ou um outro pedacinho de imã, mesmo que eles não estejam exatamente juntos. Pode existir uma distância entre eles, como esse pedacinho aqui não está exatamente grudado no imã, mas está sendo atraído pelo meu imã, apesar de existir uma certa distância entre eles. Tudo bem? Então, as minhas forças são de dois tipos. E agora eu vou falar um pouquinho melhor sobre alguns tipos de força que existem, que são as forças do tipo de campo. Tudo bem? A primeira força do tipo de campo, a mais famosa delas, é o quê? A minha força do tipo gravidade. Tudo bem? A minha gravidade é uma força comum no nosso universo e ela é responsável por muitos fenômenos que às vezes a gente olhando pode parecer que não tem nenhuma relação um com o outro. Por exemplo, a minha Lua está ligada à Terra justamente porque existe uma força de gravidade. Segundo a lenda, olha, a maçã que cai no chão da Terra também cai devido à gravidade. Alguém aqui, paradinho aqui, ó, no torno da Terra, também não sai voando justamente porque ele é atraído pela gravidade. Tudo bem? E essa tal de gravidade puxa todos os meus corpos, tudo bem? Mas qual que é a característica dessa minha gravidade? Ela faz o quê? Toda massa é atraída por outra massa, tudo bem? Mas o que acontece? Isso quer dizer que se eu posso chegar perto de um copo ou chegar perto de alguma coisa, eu vou ver esse negócio se movimentando para mim, como se eu fosse um Jedi? Claro que não, tudo bem? Essa força precisa de grandes quantidades de massa para ser perceptível. Como, por exemplo, eu falei da Terra com a Lua. Eu estou falando da Terra com alguém, tudo bem? Por isso, só que como eu estou aqui em cima da Terra, a Terra é muito maior que eu, então fica sempre a percepção do quê? Que eu estou sendo sugado, eu estou sendo atraído pela Terra, tudo bem? Então vamos lá. Outra coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: essa tal da força peso, tudo bem? Essa tal dessa minha força peso vai ser dada para mim de acordo com três grandezas. A minha força, que é a tal da minha força peso, depende de três características. Depende do quanto eu tenho de massa, tudo bem? E eu vou com isso multiplicar essa minha massa pelo valor da minha aceleração da gravidade. Essa minha gravidade, aqui no nosso planetinha azul, costuma valer 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas vocês vão ver, muita gente acaba arredondando isso para o bom valor de 10, tudo bem? Então, 9,8, quase 10, a gente, boa parte das vezes, vai acabar usando o 10 para facilitar um pouco nossa vida, né? Passa a casa para lá, passa a casa para cá, tudo bem? Mas uma coisa que é importante a gente pensar é o seguinte: essa tal de força-peso, ela tem sempre
um sentido de atuação. Ela vai sempre puxar o meu corpo para baixo, para baixo meio errado, para baixo não. Ele vai puxar isso sempre para o centro do planeta, vai puxar sempre para o centro da Terra. Em geral, nos nossos esquemas, pode ser pensado como puxando sempre para baixo, mas a forma mais correta de descrever essa tal de força peso é justamente a gente falando que está sendo atraído para o centro da Terra, ok? Então, vamos lá. Próxima, que também é de campo, é a tal da minha força elétrica. Ela, a gente não vai trabalhar muito aqui agora, eu só estou aqui mesmo como ela existe para vocês, tudo bem? E ela é do que? Atração e repulsão. Devido ao que? As minhas cargas elétricas. Se você lembrar, lá no seu átomo, no seu núcleo, você tem os tais dos prótons, que são as cargas positivas, e em volta dele você tem o movimento dos elétrons, que são as suas cargas negativas. E essa relação de cargas elétricas, às vezes pode acontecer repulsão, quando eu tenho cargas de mesmo tipo, ou pode acontecer a minha atração, quando eu tenho cargas de tipos diferentes. Tudo bem? E por último, a última força do tipo de campo é justamente o meu magnetismo. Ele é o que a gente vê quando a gente está mexendo com ímãs. O ímã pode atrair um pedacinho de ferro ou pode se atrair entre eles, ou realmente também acontece repulsão se eu tivesse colocado aqui lado sul com lado sul ou lado norte com lado norte. E aí o que acontece? Tá vendo aqui, ó? Ele cria uma região em torno dele onde existe a presença de uma interação. Tudo bem? E é bom a gente já começar a marcar isso na cabeça. Que o quê? Essa tal da minha força é uma espécie de interação. Interação sempre vai acontecer quando existe pelo menos dois corpos. Interação não acontece no bloco do eu sozinho. Tudo bem? Então, vamos lá. Próximo passo. A gente vai começar a falar das tais forças de contato. Força de contato quer dizer que o quê? Eu tenho duas superfícies em relação uma com a outra, tudo bem? Ou seja, eu tenho dois lugares onde eu estou encostando, ou seja, eu tenho a superfície do meu objeto e eu tenho a superfície onde ele está sendo apoiado. Perceba, o conceito de normal dentro da física sempre está relacionado com o quê? Com esse ângulozinho aqui, esse ângulo de 90 graus. Então, essa minha força normal, ela vai sempre formar um ângulo de 90 graus entre a minha superfície de apoio e o meu corpo, tudo bem? Então, ela chama normal justamente por causa disso, desse meu ângulo de 90 graus, tudo bem? Então, vamos lá, o que pode acontecer aqui também é o seguinte, dependendo de onde está a minha superfície de apoio, eu vou ter uma mudança para onde aponta essa tal minha força normal. Vamos lembrar, força também tem uma característica de ser uma grandeza do tipo vetor. Se ela é vetor, ela tem módulo, ou seja, vale alguma coisa, ela tem direção, ela aponta para algum lugar e ela tem um sentido extremamente definido. No caso, formando 90 graus aqui para cima, aqui formando 90 graus para direita, aqui formando 90 graus numa espécie de diagonal, tudo bem? Então, vamos lá. Junto com a minha força do tipo normal, vai aparecer para mim um outro tipo de força, que é o que eu chamo de força de atrito. Todo mundo já mexeu com atrito, todo mundo gosta ou desgosta do atrito, dependendo da condição onde nós estamos. Por exemplo, você gosta do atrito quando você está andando em cima do piso e você não escorrega. Você não gosta do atrito quando você está andando e você percebe que, por o fato de ter água, o piso ficou um pouco mais escorregadio e você tem que tomar mais cuidado com o que está acontecendo. Mas, de novo, eu estou aqui onde eu quero chegar. Quero chegar que essa tal da minha força de atrito, ela depende do contato. Contato entre duas superfícies. A superfície do meu corpo com a superfície de apoio, tudo bem? E essa relação entre essas minhas duas superfícies vai criar essa minha força de atrito. E ela tem uma característica extremamente importante, que ela é o quê? Ela sempre vai estar contrária à tendência do meu
movimento. Imaginando aqui, ó, que esse meu bloquinho aqui está numa espécie de escola, um plano inclinado. Então, o que acontece? Quando eu coloco ele aqui, a tendência desse meu bloco é tentar descer. Mas a gente sabe que tem alguma coisa que impede. Essa coisa que impede é o que a gente chama de força de atrito. Ou seja, se meu movimento está tentando ir sentido descer, a minha força de atrito vai fazer alguma coisa no sentido de subir. E essas forças de atrito vai surgir do quê? Olha aqui, ó, meu esqueminha está me mostrando. Da interação entre as duas superfícies. Por quê? Quanto mais rugosas forem as minhas superfícies, maior é o atrito entre as minhas duas regiões. Ou seja, borracha e asfalto, o solado do seu tênis e piso por onde andamos. E quanto mais liso, quanto mais bem polido for essa região, menor vai ser essa minha rugosidade e menor é o meu atrito. Tudo bem? Ou seja, uma superfície molhada, uma região que foi bem polida, tudo bem? Então vamos lá. Então o que acontece? Essa tal minha força de atrito, ela vem também do contato do meu corpo, ou seja, ela vai ter relação com a minha normal, tudo bem? Essa minha força de atrito vai ter uma relação dessa minha força normal e vai depender da interação entre as minhas superfícies. É daí que vem o meu coeficiente de atrito. Esse meu coeficiente de atrito, em breve teremos mais informações sobre ele. Mas por hora basta saber que é o quê? Ele relaciona o quanto de força a gente está fazendo para apoiar o meu corpo e o quanto de força esse meu apoio vai oferecer de resistência ao meu movimento, tudo bem? E é por isso que eu uso a minha força normal. Essa minha força de contato entre o meu corpo e a superfície é justamente essa minha força que eu chamo de normal, tudo bem? Então vamos lá. O próximo passo aqui agora, a gente pode falar do que a gente chama de força elástica. A minha força elástica ela tem uma característica. Ela está falando de corpos que conseguem mudar o seu formato devido à aplicação de uma força em cima dele. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar aqui, que nem a gente tem no nosso exemplo. A gente pode pensar que eu tenho uma mola. Ela tem um tamanho. E à medida que eu vou puxando essa mola, a gente percebe que o quê? Quanto maior a distância que eu quero tentar puxar essa minha mola, mais difícil é de conseguir fazer essa mola aumentar desse tamanho. Ou se eu estivesse pensando o contrário, seria cada vez mais difícil eu apertar essa mola se eu, em vez de fazer meu movimento no sentido de aumentar o tamanho da minha mola, eu fizesse o meu movimento no sentido de diminuir o tamanho da minha mola. Perceba que eu estou sempre pensando numa distância que minha mola andou, ou seja, quanto mais essa minha mola teve que andar em relação à sua posição inicial, mais difícil é de fazer ela permanecer desse jeito, tudo bem? E é aí que vai aparecer o conceito da minha força elástica. A minha força elástica, de novo, é uma força que vai surgir determinada do quê? De uma característica da interação do meu material. E do meu material ele vai mudar de formato o quanto esse meu material está mudando de formato. Ou seja, minha mola tinha um tamanhozinho no começo. Ela ficou com outro tamanhozinho no final. Esse tanto que ela aumentou vai fazer com que ela faça uma força, e é aí que está o segredo da nossa força elástica, tudo bem? E esse é o valorzinho de quanto ela se movimentou, de quanto eu fui capaz de esticar, vai ser diretamente proporcional a quanto a minha força elástica vai alterar meu movimento. Outra força que a gente vai ter um contato mais específico, a gente vai descrever isso daqui de maneira muito mais detalhada no futuro, mas já vale a pena a gente já saber um pouquinho mais sobre como ela funciona. E também temos uma outra força que a gente chama força de tração. Tudo que fica pendurado, tudo que tem uma corda, tudo que é puxado tem uma tração. Você coloca uma tração no cadarço do seu sapato para permanecer com ele no pé. Você tem uma tração no saco de boxe aqui para fazer com que ele permaneça pendurado. Você tem uma tração no guindaste que segura as cargas lá no porto, que vai carregar
o seu elevador, os cabos do seu elevador lá na tua casa, no seu apartamento, tudo bem? Então, a minha atração é simplesmente o quê? É uma força que está atravessando um fio, tudo bem? E lembrando que essa força é sempre no sentido de puxar, tudo bem? Você não consegue empurrar nada com uma corda, tudo bem? Você só consegue puxar, ok? Então vamos lá. A gente já viu várias dessas forças, várias dessas coisas, e a gente vai começar a perceber que todas essas forças elas têm algumas coisas em comum, elas têm algumas características que mantêm elas juntas, independente se ela é uma força de campo, se ela é uma força de contato. A gente vai trabalhar com algumas questões que unem essas minhas forças, e essas questões que unem as minhas forças está dentro do que a gente chama de leis de Newton, tudo bem? A gente vai descobrir que essas tais 3 leis de Newton são um total de 3. E a gente vai começar agora a falar de uma dessas leis, que é a tal lei de ação e reação. Tá? O que é essa lei de ação e reação? Ela fala como que essas forças surgem, que características essas forças têm. Então, ela fala sobre como essas minhas forças, sobre a natureza dessas minhas forças, tudo bem? Então, aqui eu vou retomar aquilo que eu já tinha começado a falar, que minha força é uma coisa de interação. Ou seja, a Terra não faz força sozinha. A Terra precisa da Lua para conseguir fazer uma força. Ou a Terra vai precisar do Sol aqui em algum lugar para fazer uma força junto com ela. Ou seja, força só existe quando existe dois elementos, tudo bem? E é justamente aí que está a primeira característica. As minhas forças têm que ter a mesma origem. Ou seja, para mim falar de uma força, de um par de ação e reação, eu vou ter que falar o quê? Olha, é a mesma origem. O que seria a mesma origem? Nesse caso aqui, a minha força vai surgir da onde? Do contato. Do contato em cabeça do jogador e a bola. E outra coisa que vai ter que acontecer. Então, se eu tenho duas forças, por quê? Eu sei que o meu jogador, depois da cabeçada, vai ir para trás. A bola, depois da cabeçada, vai ir para frente. Tudo bem? Que tipo de força é essa? Olha, está mudando o formato da minha bola? Se mudou o formato da minha bola, isso quer dizer que eu tenho uma força do tipo elástica. Então, eu vou ter uma ação, que é a minha bola ir para frente, e vou causar uma reação, que é o meu jogador indo um pouco para trás. Tudo bem? Então, próximo passo, que eu vou ter? Ação e reação têm a mesma intensidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Ter a mesma intensidade. Do mesmo jeito que o nadador está se projetando para frente, ele faria com que a parede onde ele está fosse para trás. Tudo bem? Então, o que acontece? Então, se ele vai para frente com uma intensidade de 50 newtons, a parede supostamente iria para trás com uma força de 50 newtons. Ou seja, quando você empurra a carteira do amiguinho na tua frente, você também corre o risco de ir para trás. Tudo bem? Então, isso faz parte da minha ação e reação. Então, o que vai acontecer? Então, se eu vou conseguir empurrar o coleguinha para frente, isso vai acabar gerando o quê? Se eu empurro o coleguinha para frente, eu vou acabar indo para trás. Isso a gente consegue perceber de maneira muito bem dentro do jogo com bolas, principalmente o jogo de sinuca. Para mim conseguir colocar a vermelha aqui é onde eu queria, que é dentro da caçapa, depois a minha bola branca vai acabar voltando um pouco para trás. Tudo bem? Então, com isso, a gente conseguiu determinar um pouquinho o que é essa ideia de ação e reação. Então, a gente tem que o quê? Olha, a minha força tem a mesma intensidade, ela tem a mesma origem, ou é contato ou é um campo. Ela tem a mesma direção, ou seja, as duas bolinhas vão se movimentar em cima da minha mesa. Só que uma bolinha vai na direção de para frente, a outra foi para trás. Uma coisa que é importante a gente falar aqui é o seguinte: existe uma tendência da gente achar que a força de ação e reação é o peso e é normal. Isso, vira e mexe a gente acaba fazendo, mas por quê? Não, não é. Por quê? A gente não falou que a força normal é uma força do tipo contato? Então, a minha normal tem relação com o quê? Com o meu bloquinho sendo empurrado para baixo e esse meu bloquinho empurrando a minha mesa para baixo. Tudo bem? Então, o que acontece? A meu peso, na verdade, é o quê? O meu bloquinho é atraído pelo planeta. Então, esse meu planeta também é atraído pelo meu bloquinho.
eu tenho aqui um conjunto de forças um pouco maior que apenas duas, tudo bem? Ou seja, se eu for pensar aqui, o peso do meu bloco é compatível com o quanto ele puxa o planeta, e a normal está relacionado com o quanto a minha mesa empurra o meu bloco e o quanto o meu bloco empurra a minha mesa. Então, vamos lá. Cuidado, guarda isso direitinho na cabeça. Peso e normal não formam um par de ação e reação, pelo simples fato de o quê? Normal é força de contato, peso é uma força de campo, tudo bem? Então, com isso, a gente trabalhou um pouquinho a nossa ideia de forças. A gente viu que a força tem relação com uma interação. Essa minha interação pode ser de dois tipos: de campo, ou seja, as minhas coisas interagem mesmo longe; de contato, quando existe uma interação direta entre os meus dois corpos. Nós vimos que existem vários tipos dessas forças. Existe força elétrica, magnética, gravitacional, atrito, normal, tração. Existem vários tipos, mas todas elas têm o objetivo de fazer o que com o meu corpo? Alterar a condição do seu movimento. Se altera a sua condição de movimento, é criando uma tal de aceleração. E aí a gente viu que o quê? Esse monte de força tem algumas características em comum. A primeira delas é a ideia de ação e reação. A minha força não surge do nada, ela é uma interação entre dois corpos. Esses dois corpos têm uma interação de igual intensidade, com a mesma direção e com sentidos diferentes. Tudo bem? Então, era isso que tinha para fazer essa aula de hoje. Então, com isso, eu vou pedir que já comecem a brincar, comecem a mexer com os exercícios e vamos ver o que vai acontecer a partir disso daí. Até a próxima, pessoal!